Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar sobre mais 10 livros que eu li e estão indicados aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Começando então com Macunaíma, que é um livro do Mário de Andrade, foi lançado pela primeira vez em 1928. Eu li há muitos anos, também foi na época da escola. Eu não lembro de muita coisa sobre o enredo, sobre o livro, mas eu lembro que eu não gostei nem um pouco. É um livro que pega mais essa parte do modernismo. Vai contar a história do Macunaíma, que é o herói sem caráter, disso eu lembro até hoje, porque isso ficou muito martelado na minha cabeça. E ele é um personagem bem preguiçoso, bem piadista. E aí ele se apaixona pela Si, que dá pra ele um amuleto. Esse amuleto é roubado, o Macunaíma é atraído pra São Paulo, pra cidade grande, e ali ele vai viver várias aventuras e vai tentar recuperar esse amuleto. Bom, quem gosta muito desse livro é a Rita Araújo, e por causa do amor dela por esse livro, eu considero dar uma segunda chance, tentar fazer uma segunda leitura. A editora Ubu tem uma edição maravilhosa de Macunaíma que está na minha lista de desejados, então quem sabe? Reinações de Narizinho foi publicado pela primeira vez em 1931 e eu li há muitos e muitos anos. Eu li quando eu ainda era criança. Ele é um livro infanto-juvenil e é a primeira vez que o Monteiro Lobato apresenta o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem a Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, então o Visconde de Sabugosa. Na minha cabeça é tudo muito misturado, o que eu li nos livros e o que eu vi na televisão, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptado para televisão muitas e muitas vezes, então na minha cabeça é tudo muito misturado. Eu gosto demais das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma memória afetiva muito grande que eu tenho, é muito a minha infância, eu gosto demais. A Biblioteca Azul tem uma coleção muito bonita dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, das Reinações de Narizinho, as Aventuras de Pedrinho, tem vários tipos, e eu penso em adquirir essa coleção e fazer uma releitura. Admirável Mundo Novo, de 1932, do Aldous Huxley, é considerado uma das primeiras distopias. Eu li esse livro em 2013 e gostei bastante. No entanto, eu lembro que o final não me agradou muito, eu sei que tem muita gente que gosta do final, mas é um livro que eu não li nessa edição, eu li numa edição pocket da Globo, e aí quando eu comprei essa coleção da Folha, eu me desfiz da outra edição. É um livro que eu quero reler, e ele é meio aterrorizante por causa da sociedade que ele retrata. Nessa sociedade existem 5 castas, e eu não sei se vocês sabem, mas as castas elas são diferentes de níveis sociais, porque em nível social sempre você pode almejar uma ascensão, ou então você pode descender um nível, enquanto na casta não. A casta, você nasceu e você morre dentro daquela casta, não há possibilidade de mudança de casta durante a sua vida, não importa o que você faça. E nesse caso aqui, os humanos, eles eram gerados e condicionados pré e pós-parto a serem felizes dentro daquela casta. A felicidade era uma obrigação, não haviam laços sentimentais, laços familiares. A promiscuidade, ela era incentivada e não havia individualidade, as pessoas não faziam nada sozinhos, eram sempre em grupos. É um livro, assim, que me chocou bastante com essa possível realidade. E fora dessa sociedade distópica viviam os selvagens, que eram pessoas que viviam à margem e eram muito, muito pobres e viviam em meio à sujeira. Nas Montanhas da Loucura, de H.P. Lovecraft, é de 1936. Eu fiz uma releitura esse ano nessa edição maravilhosa da Dark Side. É um conto que eu gosto bastante, mas eu tenho, em alguns momentos, ela se torna uma narrativa bem lenta. Vai contar a história de alguns exploradores que foram para a Antártida, e ali um grupo foi enviado para um local, e aí ele tem várias brocas, e eles começam a transmitir os seus achados, e eles são acometidos por uma tempestade.
E aí o personagem que tinha ficado no acampamento base vai ver o que aconteceu nessa tempestade, porque ele perdeu contato com aqueles cientistas e ali ele acaba descobrindo um outro mundo. O horror ali é algo paralelo, ele não é o foco da narrativa, mas um pavor filosófico toma conta dos personagens e isso é transmitido para os leitores. Eu gostei bastante. No entanto, tem muitas descrições didáticas sobre o local, sobre o tipo de aparelho que estava sendo usado. Algumas dessas descrições, elas são repetitivas e aí nesses momentos eu sentia que a leitura dava uma patinada, o ritmo de leitura dava uma escorregada, mas é um conto do qual eu gosto bastante. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell, foi lançado em 1936 e ganhou o prêmio Pulitzer em 1937. Eu li o ano passado, quando eu tava lá na China, e foi uma grata surpresa. Eu fiquei completamente encantada por esse livro. A leitura começou um pouquinho truncada, porque a Scarlett O'Hara é uma garota bem mimadinha, que quer porque quer um cara que não a quer. Então, o começo eu fiquei meio assim, eu não gosto muito de romance romântico, mas aos poucos o enredo toma corpo, as coisas vão acontecendo. Tem um período aqui que se passa na Guerra da Secessão, na Guerra Civil Americana. A autora, ela consegue mostrar muito bem os sentimentos dos personagens, tanto nessa questão do amor pela terra. O pai da Scarlett tinha uma fazenda que se chamava Tara e ele era apaixonado por aquelas terras, a Scarlett também era, e isso passa para os leitores. Eu fiquei completamente apaixonada por Tara. Depois a gente percebe que as pessoas que não estão envolvidas diretamente com a guerra não estão acreditando muito que aquilo vai acontecer. Depois aquilo vai acontecendo, né? A guerra é inevitável e aí vem a destruição completa de algumas cidades. Muitas pessoas perdem as coisas, perdem entes queridos, então perdem coisas não apenas físicas, mas também muitas coisas emocionais. E a autora trata disso muito bem. Depois também tem a parte da reconstrução. Então, assim, é um livro de mais de 900 páginas, 952 nessa minha edição aqui. E ele traz muitas emoções, foi uma leitura muito visceral. Eu lembro que eu conversei demais com os personagens, eu brigava com a Scarlett, eu a aplaudia. E foi uma leitura, assim, incrível, eu super recomendo. Ratos e Homens, do John Steinbeck, é uma novela de 1937, o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1962. Foi uma leitura rápida, no entanto, extremamente poderosa. Eu ainda me pego pensando nessa história aqui até hoje, anos depois de ter terminado a leitura. Conta a história do George e do Lenny. O George é um rapaz franzino e muito esperto, enquanto o Lenny é um rapaz grande, forte. No entanto, ele tem um distúrbio psicológico que não é bem definido aqui no texto. Os dois são muito amigos e eles migram de fazenda em fazenda para conseguir dinheiro. Se passa no período da Grande Depressão nos Estados Unidos. Atualmente eles estão trabalhando numa fazenda da Califórnia. É uma história que fala sobre fraternidade, sobre amizade, sobre amor, sobre a ânsia de querer uma vida digna. Não precisa ser uma vida luxuosa, uma vida rica de bens materiais, mas uma vida digna, uma vida simples, confortável, com coisas das quais se gosta. E é um livro triste, gente. O final desse livro é de partir o coração. É uma leitura sensacional, é um livro para ser lido e relido por muitas e muitas vezes. O Condenado, do Graham Greene, é um livro que foi lançado em 1938. Eu fiz uma leitura recente dele, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês irem lá conferir. Eu fiz a resenha do Americano Tranquilo e do Condenado, que são os dois livros do autor que eu li. É um livro que eu gostei, mas não amei. Ele vai contar a história do Pink, que é um sociopata que tá querendo se tornar líder de uma gangue. E aí ele acaba assassinando uma pessoa. E
há vários desdobramentos que ele precisa continuar sempre fazendo algo para que ele não seja descoberto pelo primeiro crime que ele cometeu. E por outro lado a gente tem a Ida, que é uma mulher que ganhou muito dinheiro numa aposta de corrida, e ela vai usar esse dinheiro para desvendar o mistério da morte de um cara que ela conheceu e que não tem família e que ninguém tá ligando pra morte dele, que aparentemente foi suicídio, mas ela sabe que não foi suicídio. E então tem essa questão do bem e do mal, porque o Pink, apesar de ser um sociopata, ele é extremamente católico, mas ele é um personagem que comete muitas contradições com aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz, aquilo que ele acha que é necessário ser feito. Eu gostei bastante da leitura, mas como eu disse, não entrou para os favoritos. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é de 1938 e esse sim é um dos favoritos da vida. Não faz tanto tempo assim que eu li, eu acho que foi 2016, fevereiro de 2016. Eu lembro que na época da escola pré-vestibular nós estudamos esse livro, mas eu lembro de ter lido apenas alguns trechos e foi só em 2016 que eu fiz a leitura da obra completa. É um livro dolorido, que é uma porrada atrás de porrada. Conta a história do Fabiano e da sua família. Eles estão fugindo da seca e eles precisam tomar algumas decisões ali que não são muito fáceis. E eles chegam numa fazenda que tá abandonada e eles ficam ali no local, só que quando chegam as chuvas, o dono daquela fazenda, daquele sítio ali também volta. E aí o Fabiano e sua família acabam trabalhando pro dono daquela fazenda. É uma leitura árida, tudo nesse livro é seco. A linguagem, a narrativa, a forma como os personagens se expressam, o ambiente, a vida desses personagens, a perspectiva de vida desses personagens, é tudo muito árido. É um livro muito sofrido de ser lido. É um livro que não tem muitas páginas, gente. Essa minha edição aqui tem 173, mas tem algumas notas e pós-fácios. No entanto, o autor, ele conseguiu ser sucinto em suas palavras, mas ele é super grandioso em criar sentimento no leitor. Foi uma leitura visceral também, e inesquecível. O capítulo da baleia é um dos capítulos mais tristes da vida, junto com A Tempestade, do David Copperfield. São dois capítulos assim que me marcaram demais nessa vida de leitora. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, é de 1943. É um livro que eu li recentemente, li o ano passado. Eu tenho essa edição aqui em francês, da época que eu estudava francês. Então eu li um pouquinho, bem pouquinho daqui, porque o meu francês é bem básico. Mas eu também li no Kindle Unlimited. E assim, eu esperava mais, eu esperava muito mais. Não sei se é porque eu gosto tanto de Alice no País das Maravilhas, que é um livro considerado infantil, mas traz muitos questionamentos para os adultos, e a cada nova releitura eu vejo algo diferente nas entrelinhas. Eu esperava mais ou menos isso do Pequeno Príncipe, sempre me falaram muito bem, e enquanto eu lia eu não consegui encontrar toda essa maravilhosidade que eu esperava. Eu gostei sim, mas não entrou para os favoritos da vida, tanto que eu não procurei uma edição em português. Existem edições belíssimas desse livro. Eu sei que é o livro favorito da vida de muitas pessoas, mas ele não me conquistou completamente. Conta a história de um adulto, de um piloto que tá no Saara. Teve um problema no motor do avião dele e ali ele tá conversando com uma criança. É uma fábula. Traz sim muitos questionamentos para os adultos, mas eu não sei, gente. Faltou alguma coisa para me conquistar. Não sei definir bem o que, mas não foi. Ficções, do Jorge Luiz Borges, é um livro de 1944. Ele reúne vários contos e
eu preciso fazer um agradecimento mais que especial para a Aline Aimee, que foi por causa dela e de uma série de vídeos que ela fez de Lendo Ficções que eu consegui desbravar esse livro. Eu sempre tive muito medo de ler Jorge Luis Borges, porque todo mundo fala que é muito difícil, que são muitas metáforas, muitas coisas nas entrelinhas, e realmente é uma leitura que exige uma certa atenção do leitor, uma pesquisa, várias reflexões, e a Aline, ela fez para cada conto um vídeo diferente, explicando, falando o ponto de vista dela, fazendo uma análise. É uma análise aprofundada, mas eu sou leiga na área e consegui compreender tudo. Então, Aline, muitíssimo obrigada. A Aline também tem um projeto do Lendo Aleph, que eu ainda não comecei, mas ela já passou da metade, eu acho. E eu quero muito acompanhar também. Bom, desse livro aqui, eu fiquei completamente encantada, né, pelo mundo de Borges. É uma coisa, assim, muito surreal, muito incrível. Eu gostei demais de As Ruínas Circulares. Nossa, esse conto mexeu muito comigo. Eu já reli ele outras vezes. A Loteria da Babilônia também é sensacional. A Biblioteca de Babel. O Jardim de Veredas que se Bifurcam também é outro livro, assim, outro conto que, nossa, explodiu minha cabeça. Funes, o Memorioso. A Morte e a Bússola é incrível. E o Fim, eu também gostei muito. São, assim, os contos que mais se destacaram. E eu gostei do livro no geral, como um todo. Aline, muito obrigada. Esses foram os 10 livros que eu tinha pra apresentar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!